Olá a todos, muito bem-vindos à próxima aula do nosso curso. E para começar, eu vou pedir que você pegue o seu caderno, o caderno que você já providenciou. Vamos começar a trabalhar nesse caderno. Então eu peço que você, na primeira página, coloque o seu nome e os seus dados, né, os dados mais importantes que você quiser a seu respeito. Na próxima página, eu peço que você faça um relato de como você está hoje, quais são as suas expectativas para o curso, o que você entende de oráculo, o que você entende de baralho cigano, quais são as suas crenças em relação a jogar cartas, quais são as suas angústias em relação a jogar cartas. É muito importante que você faça esse relato para que ao final do curso você perceba toda uma transformação que vai ocorrer dentro de você. Você, assim como eu, também pode fazer e deve fazer um relato, um breve relato da sua história de vida e de como o baralho cigano entrou na sua vida. Você também pode contar como você se sentiu com a chamada desse vídeo, como você está se sentindo. Ele vai funcionar como um diário de registro e de exercícios que vamos fazer ao longo do curso. Dito isso, hoje nós vamos falar um pouquinho da origem dos ciganos. Muito importante que a gente abra um espaço no coração para olhar para esse povo de uma maneira, como eu já disse anteriormente, um pouco menos romantizada. Existe o costume cultural de associar o povo cigano a muitas coisas boas e coisas ruins. Então, quando se fala em cigano, a gente logo pensa naquelas pessoas, principalmente as mulheres com roupas muito coloridas, lendo mão, lendo carta e muito glamurosas nas fotos que normalmente se apresentam na internet pra gente. Não que isso não seja verdade, mas povo cigano não é só isso, de maneira alguma. Costumamos também pensar que todos os ciganos seguem a mesma tradição, que todos os ciganos se comportam da mesma maneira e que todos os ciganos fazem parte de uma coisa só. Por um lado, eles são, independente de termos entre os grupos um universo de diferenças, eles têm sim algo que os torna coeso, que é toda uma tradição, que são costumes e a própria língua, mesmo que a língua tenha desenvolvido ali ao longo do tempo as suas variantes. Então, precisamos entender o seguinte, em primeiro lugar, o povo cigano não se resume ao que naturalmente é passado pela internet, por vários sites. É um universo muito amplo. O povo cigano também é conhecido como povo invisível por diversos motivos. Primeiro, porque atualmente eles acabam sendo invisíveis no que diz respeito a leis que deveria protegê-los, certo? A garantia de seus direitos humanos, garantia de respeito, de segurança, de lazer, de educação e tudo que qualquer ser humano deve ter enquanto garantia. Eles ainda vivem numa luta para garantir os seus direitos. Tendo já leis ou não aprovadas, a realidade é que o povo cigano ainda carece muito de um amparo e de um reconhecimento mesmo. Aqui eu tô falando do Brasil em especial, das leis brasileiras, dos políticos brasileiros e da sociedade em geral. Então é um povo que sofre extremo preconceito, né? Então muitas pessoas associam o baralho cigano ao povo cigano e elas estão corretas, mas na hora que elas vão buscar ajuda de alguém que lê o oráculo, elas o fazem de maneira escondida, com muito preconceito e muito rapidamente, porque não pode entrar muito em contato com um povo que consideram um povo que rouba criança, um povo ladrão, um povo que engana. Então isso são todos mitos que os ciganos tentam hoje lutar para desconstruir, mas que fazem parte desse imaginário coletivo e é muito triste. Então eu faço questão que a gente converse sobre isso hoje para que a cabeça de todo mundo se abra, para a gente ter empatia e amor por esse grupo. E nesse sentido, eles se assemelham muito ao que acontece com os índios brasileiros. Quando os portugueses aqui chegaram, essa terra já tinha dono, vamos dizer assim, né? Se é que uma terra pode ter dono, mas já tinha morador. E como os índios são tratados hoje em dia? Que direitos de fato, não na palavra, eles têm?
Então, o povo cigano, nesse sentido, se parece muito com a luta dos índios e eles lutam para garantir o reconhecimento de sua cultura, garantir o resgate de sua cultura e a valorização disso em solo brasileiro. Se você utilizar o oráculo com essa consciência, você com certeza será um agente transformador dessa triste realidade que ainda vivemos nos dias de hoje. E não por acaso, os ciganos formam uma linha que trabalham dentro da Umbanda. Porque, como todas as linhas de Umbanda, eles também sofreram muito preconceito, sofreram muito, e eles vêm na Umbanda também para mostrar que as coisas não são bem assim, como todas as linhas de Umbanda. Mas como eu disse, você não precisa ser umbandista para estudar o povo cigano, mas essa informação acho muito interessante. O que os estudos hoje nos dizem? Porque sempre foi muito difícil entender de onde veio o povo cigano, e daí tem várias teorias e tal. Hoje, já no meio acadêmico, já se considera que a origem dos ciganos é lá da Índia. Por quê? Chegaram a essa conclusão pelo estudo da língua dos ciganos, né? Do romani. Então, os ciganos migraram da Índia há muito, muito tempo atrás. Mas quando eu digo muito, é muito tempo atrás. 1000 anos e por aí vai, não temos muita certeza. E foram se espalhando, em primeiro lugar, ali pela região da Europa. Mas por que eles saíram? Eles saíram porque, teoricamente, eles já não aceitavam mais a sociedade como estava ali na Índia, o sistema de castas, né? E toda a perseguição que eles sempre receberam, porque eles sempre tiveram em torno deles uma questão energética de magia, de jeito próprio de ser. Então, não aceitando esses sistemas de castas, eles foram migrando. No entanto, ao chegar nos lugares, nos países, eles sofriam extremo preconceito, maus tratos, inclusive alguns foram escravizados. E aí, como modo de vida e modo de salvar a própria cultura, de preservar a própria família e de preservar o que eles são, eles encontraram na peregrinação um meio de sobrevivência. E por isso eles passaram a ser um povo nômade. Então eles mudavam de terra para terra. E a maneira de assegurar que toda aquela tradição, aquela cultura que eles respeitam tanto, e a família, que para eles é extremamente sagrada, era realmente montar acampamentos e tentando viver em cada lugar, sempre muito a partir do comércio e dos dons das ciganas, que sempre também trabalharam lendo mãos, lendo cartas, usando gravetos para fazer uma visualização e com essa abordagem das pessoas dos países. Só que tudo isso é muito maravilhoso, mas tinha muito preconceito. Da mesma maneira que as pessoas ficavam muito encantadas, elas tinham muito medo e muito preconceito. Então, lá iam eles, depois de perseguições, migrarem para outro país. E assim foi indo até que eles chegaram em Portugal, né, uma parte deles, e chegaram aqui no Brasil por volta de 1570. Chegando aqui no Brasil, naturalmente, os ciganos foram se espalhando pelo país. Hoje nós temos uma grande concentração de ciganos na Bahia, em Goiás, em outros estados também. Mas o que é importante que se entenda é que é uma história de muito sofrimento, de muita perseguição, de muito preconceito que perdura até hoje. Junto disso tem a questão da tradição deles. Apesar de todo esse sofrimento, o povo cigano carrega sim um gosto, um prazer, e não é só isso, é um valor de celebrar a vida. Então existem celebrações maravilhosas dos ciganos e eles vivem a vida como uma grande celebração. E daí temos as roupas coloridas, que são um pouco símbolos disso, as mulheres sempre muito arrumadas dentro das possibilidades deles, muita música, muita festa, muita alegria, mas é muita alegria, geralmente a gente só vê a parte da alegria na internet, é muita alegria, mas com uma história de grande sofrimento. Nós temos como referência o romani, como língua dos ciganos. No entanto, como acontece com qualquer língua, a maneira que o povo cigano foi se distribuindo
pelos países, houve transformações nessa língua. Então nós temos assim variantes desta língua, certo? E também temos etnias aqui dentro do Brasil, dependendo de onde esses ciganos vieram. Então temos hoje no Brasil 3 etnias de ciganos: os huns, os calons e os sintis, certo? Os ciganos huns, eles vieram da Romênia, Turquia e Grécia. Eles têm essa herança, tanto na modificação da maneira de falar, quanto da cultura também. Isso eu já vou explicar. Os ciganos calons, eles já vieram da Espanha e Portugal, já tem uma influência da cultura de Espanha e Portugal. E os ciganos sintis vieram da Alemanha e da França. Quando eu digo isso, tem uma influência, é porque apesar dos ciganos terem os seus valores, a sua tradição, as suas crenças, eles funcionam como esponjas, né? Dentro dos estudos acadêmicos, isso já foi percebido. Eles passavam por determinado país, o que fazia sentido para eles, eles internalizavam na própria cultura. E aí é muito engraçado, porque depois passavam a dizer que aquilo era do domínio dos ciganos, quando na verdade, quando você vai estudar, eles se apropriaram de certas crenças, certos valores, hábitos alimentares e tudo mais de outros países. Então, quando você visita um cigano, um acampamento cigano no sul, ele muito provavelmente será diferente do acampamento cigano que está na Bahia ou em Goiás. Então, apesar de ter algo que une todos, existem diferenças muito grandes em cada grupo cigano hoje. E aí, quem está na Umbanda, ou frequenta a Umbanda, ou conversa com um guia que se apresenta como cigano, vai entender, porque eles também têm jeitos diferentes de falar, de manipular elementos, de conversar, porque realmente é um grupo que tem a influência de várias culturas, tá? A sociedade deles é considerada patriarcal. O que é isso? O homem, ele se reveste do papel de chefe de família, né? Então ele é responsável pelo sustento. No entanto, muitos estudiosos que se debruçaram mesmo aí a estudar os ciganos e foram a fundo, perceberam que apesar de aparentemente ser patriarcal, a mulher cigana exerce uma grande influência. Então é como se aparentemente o homem é que manda, mas no fundo acaba sendo do jeito da mulher, porque ela, com o seu jeito, com a sua magia, com o seu modo ali na lida com a família, ela vai fazendo a sua influência, sim. Então é muito forte a influência da mulher nos grupos ciganos, tá? O homem, então, ele vai cuidar do sustento da casa, basicamente, como eu já disse, fazendo comércio. Os ciganos trabalham muito com o comércio, com a troca, certo? Isso não quer dizer que eles enganem os outros, que eles estejam tirando proveito de ninguém, mas foi a maneira que eles encontraram de poder sobreviver. E as mulheres ciganas, elas cuidam do acampamento, cuidam dos filhos e vão sim para as cidades ou para os lugares onde existem mais pessoas oferecer os seus trabalhos de leitura de mão, de cartas e outras coisas. Para os ciganos, a família é algo muito sagrado. Isso é uma coisa independente ali da etnia, a família é algo muito sagrado, que deve ser extremamente respeitado. Uma criança, quando nasce, ela é extremamente celebrada. E um idoso é extremamente respeitado, porque eles entendem que a criança é a garantia de deixar viva aquela tradição, que eles tanto amam e respeitam. Então essa criança nasce no acampamento cigano, ali ela já é criada desde pequenininha, praticando as coisas da tradição, os hábitos da tradição e estando junto de tudo e aprendendo pela experiência. Então existe um sentido muito coletivo do grupo cigano, né? Não é um pouco diferente da nossa referência de vida, que é muito individual. Então é aquela criança que nasce aqui no Brasil, no que se considera a família
brasileira, vamos dizer assim, e que vai tendo desde pequeno todo um trabalho com a individualidade dela. Com os ciganos é um pouco diferente. A criança já entra num ambiente de sentido coletivo. Ela é super respeitada, mas ela é colocada o tempo inteiro com o grupo e ela vai aprendendo que o sentido maior é a preservação daquele grupo e o cuidado com o grupo. Muito diferente do que acontece com muitas famílias, não é? Os casamentos ciganos, eles acontecem geralmente quando a mulher ainda é uma menina, com 13 e 14 anos. Então, como eles entendem que é importante a procriação, o nascimento de crianças para continuar, para garantir que a tradição cigana continue, os casamentos são muito cedo e as mulheres têm muitos filhos e elas ficam felizes por isso. Então, uma moça com 13, 14 anos, ela já está casando e muito provavelmente a escolha do marido foi feita por alguém mais velho do grupo, certo? Uma cigana já com 18 anos já é considerada pelos ciganos em geral, passando um pouco da idade do casamento. É muito diferente da gente. Importante que a gente não olhe com preconceito, com julgamento, mas tentando entender. É diferente de muitos de nós. Porém, é um hábito, uma cultura, uma tradição que se mantém e se valoriza e quer ser respeitada. Os idosos, muito diferente do que acontece hoje em dia, não são deixados de lado porque estão em idade extremamente avançada. Não são retirados dos acampamentos, eles são extremamente valorizados como os grandes sábios a quem devemos recorrer para pedir um auxílio espiritual, um auxílio emocional para que mostre o caminho. Então, o idoso no acampamento cigano é muito valorizado. Eu acho isso muito bonito. Acho que falta isso, infelizmente, em muitos lugares. A língua dos ciganos, ela não é escrita, então ela é passada oralmente. E todos os ciganos, pelo menos dentro de tudo que eu já estudei, eles aprendem tranquilamente a língua que ali é ensinada oralmente e tem a proibição de ensinar essa língua para quem não é cigano. Eles têm essa preocupação de garantir. É tanto assédio que eu acredito que eles se sintam na necessidade de proteger aquilo que é deles. Então, a língua, ela não é ensinada para quem não é cigano. E os ciganos vão falar a língua deles e vão falar, obviamente, a língua do país onde eles estão e também com o sotaque do lugar onde eles estão. Tá na Bahia, vai ter o sotaque ali da Bahia. Tá no Sul, vai ter um sotaque do Sul falando o português. Porque eles precisam se comunicar para fazer o quê? Comércio, ganhar dinheiro e se sustentar. Infelizmente hoje os acampamentos ciganos não são de luxo, você não vê isso, se você for buscar fotos é tudo muito simples, no entanto que é cuidado com muito zelo e com muito respeito. Em relação ao batismo, vocês vão perceber que os ciganos, eles têm um carinho muito grande pelo cristianismo, pela Igreja Católica. Então, quando nasce uma criança, ela é batizada na Igreja Católica, mas antes ela recebe o batismo dos ciganos. E nesse batismo, a criança ela é lavada com água, com vinho, com moedas, para que ela tenha prosperidade na vida. Eu acho muito bonito. E depois eles recebem ali a bênção da Igreja Católica. Por quê? Porque eles têm, como eu disse, como padroeira Santa Sara Kali. Eles se apropriaram dessa crença nessa santa e ela se transformou na padroeira do povo cigano. Vocês vão ver no material que todos vão receber da apostila uma explicação da história da Santa Sara Kali, mas em resumo, era uma mulher que foi muito perseguida, colocada num barco para morrer à deriva de fome, de sede, junto com outras pessoas e que por sua fé em Cristo conseguiu se salvar e prometeu que iria pregar a palavra de Cristo e sempre usaria um lenço na cabeça. Resumidamente, é isso. Então, eles têm grande devoção e o uso de lenços também muito em homenagem à Santa Sara Kali. E ela é muito, muito celebrada, ela é uma mãe para os ciganos. Por isso, na minha mesa eu tenho a Santa Sara Kali. Se você sentir no seu coração
Arrume uma imagem, seja uma escultura, uma imagem impressa. Eu acho muito bonito. Traz essa energia, essa fé que eles têm. Uma coisa que eu acho muito interessante dizer é que o cigano, quando nasce, ele recebe um nome soprado no ouvido. É um nome cigano que não será revelado para os não ciganos. E aí ele terá um nome de batismo na igreja, esse sim apresentado para a sociedade em geral. Como vocês percebem, eles seguem todo um padrão de comportamento para defender o que é sagrado para eles, que é a tradição, é a história, as crenças, os costumes, a cultura, tudo que envolve. Então, tudo que eles podem fazer para preservar isso é feito, e eu acho extremamente compreensível, já que eles são tão atacados, existe tanto preconceito e eles não conseguem viver em solo brasileiro com os seus direitos garantidos. Isso eu faço questão de dizer porque a gente fala muito da coisa cigana, da magia cigana, mas vamos colocar o pé um pouquinho na terra para entender quem é cigano. E cigano tem o lado da magia? Tem, mas tem o desafio desse povo. E neste desafio, quanta alegria, quanta celebração. A magia cigana, ela entra aqui um pouco nesse breve comentário sobre a origem dos ciganos. Ela esteve presente desde sempre. Todos os estudos mostram que desde sempre houve uma ligação muito forte com o oráculo, com enxergar o futuro, enxergar as energias, proteção energética do grupo, proteção energética. Então tem toda uma egrégora formada ali pelo povo cigano de magia, de manipulação de energia, de oráculo, de ligação com a espiritualidade e muito respeito pela natureza. Muito respeito pela natureza. Então é isso, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Leiam a apostila, leiam o material, se deixem tocar por essa história do povo cigano. Escrevam no caderno de vocês, muito importante, mesmo que hoje você ache que isso é uma besteira, mas lá na frente você vai agradecer a você mesmo por ter feito isso. Dedica uma página, meia página, escreva ali como você se sentiu ao escutar sobre a origem dos ciganos, se você fez alguma associação, se você se lembrou de alguém que falava algo, se você mesmo não tinha essa crença. Eu já tive crenças negativas em relação ao povo cigano e graças a Deus hoje eu desconstruí. Então tinha muito forte a questão de que eles roubavam crianças, porque eu escutei isso de uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, que eu considero isso, mas me passou uma coisa errada. Quando eu fui atrás para entender e para saber se era isso mesmo, eu descobri que não. Então, faça esse registro no seu caderno, que eu tenho certeza que ele vai ter um importante papel no seu processo de transformação. Um beijo grande e até a próxima aula.